Então, para começar esse podcast, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre você. Quem é a Andrea Vitaliano? Olha, Andrea Vitaliano hoje. Sou graduada em filosofia, sou apaixonada pelo estudo. Então, já fiz 3 pós-graduações, jornalismo, psicologia positiva e coaching, psiquiatria e saúde mental, que foi a última no ano passado. E esse ano já estou entrando no mestrado de saúde e educação. Mas tudo isso começou dentro do grupo Uniprev Prever. Eu cheguei no grupo numa situação familiar bem difícil, nossa situação financeira estava bem complicada, e aí eu fui acolhida naquele ambiente familiar, onde um dos diretores sempre me apoiou a crescer. Em contrapartida também, eu falo né, porque sempre esteve mais perto, mas todos os diretores apostaram muito em mim. E ali eu comecei a minha história. E sempre assim, com a visão do estudo. Porque eu penso que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento te levam além. E ali eu tive margem para isso, para estudar, porque eles ajudam, eles investem nos colaboradores, eles pagam 50% da faculdade. Nossa. Então, assim, foi uma história que teve 2 episódios importantes. Um antes da Prever e um depois da Prever. Então, depois da Prever foi que começou mesmo a minha história de carreira. E é tão interessante que eu penso que a gente atrai aquilo que você é, na verdade, né? E o trabalho ali é um trabalho muito humanizado, que você lida com vidas, lida com pessoas. E eu me recordo que no momento desse que nós estamos vivendo agora, há 17 anos atrás, eu estava desempregada, e aí eu gostava muito, e gosto até hoje, de escrever. E aí eu escrevi no meu caderninho os meus propósitos para o ano que iria começar. Que eu queria trabalhar, onde eu atenderia pessoas. Eu descrevi até o local, a sala. Eu visualizei o trabalho na Prever. E tudo que você joga para o universo, ele te devolve. Então, ali foi o começo da história da Andrea. Nossa, que coisa linda, Andrea. Então, você realmente foi aquela pessoa que criou as suas metas e cumpriu elas. Sim, até hoje eu coloco metas, como eu falei no começo, que, nunca vivi isso, então vamos lá. Eu também, anos passados, eu tinha vontade de conhecer a Europa. Um dia eu vou na Europa. E eu fui trazendo esse sonho, sabe? Mas, no momento, era meio impossível, né? Você tem que ter um caixa, você tem que ter condições. Mas eu fui trabalhando com esse olhar. Eu vou conhecer a Europa. E eu consegui realizar. Ficamos 21 dias lá, passeando na Europa, levei toda a família. Então, eu sempre busco o que eu quero. E aí eu vou construindo tijolinho por tijolinho. Nem que demore um pouquinho, mas a gente chega lá. Eu falo, quando a gente tem saúde e a ajuda de Deus, é só você querer que o resto, né, a gente consegue, acontece. E o que te move todos os dias? É essa vontade de fazer acontecer? Tem um propósito maior por trás? E quando a gente está ligado à nossa essência, com o nosso propósito, eu me casei muito jovem. E aí, foi uma época bem difícil, sabe? Na época, a gente se casava mais jovem, na minha época. Hoje, não. E eu tinha um livro de cabeceira que chamava Qualidade Total. E aquele livro, eu li aquilo e falava, gente, um dia eu vou treinar pessoas, um dia eu vou ter uma equipe, um dia eu vou conseguir formar profissionais brilhantes, enfim. E eu fui perseguindo isso, mesmo diante de uma situação financeira que falava, você não vai conseguir, porque a situação aqui tá difícil. Eu tinha esse sonho. E, como eu te falei, o universo parece que vai se movendo. Quando você coloca um desejo ardente ali e vai colocando ações, o universo vai se movendo. Aí eu entrei em um grande hospital da minha cidade, aqui da cidade de Ribeirão Preto, e fui participar de treinamentos. E na sala de treinamentos, eu falei, eu ainda vou ser uma treinadora. E as meninas que trabalhavam comigo, elas riam muito, né? Tiravam sarro. Você não tem condição, você não estudou, nem fez faculdade, que eu não tinha na época. Eu falei, mas eu vou ser. Eu tinha esse sonho, sabe? De trabalhar com pessoas, com a essência do ser humano. E tudo aconteceu e devagarzinho eu fui me construindo. Então, o que me move hoje é saber que eu vou sair de casa e vou levar uma palavra, um conhecimento, um podcast, uma palestra, um treinamento comportamental e tornar a vida de alguém melhor, um pouco melhor. Então, foi um chamado desde muito cedo. Foi um chamado desde muito cedo.
E que desafios você enfrentou lá no começo? E que você enfrenta ainda hoje também, né? Porque eu tenho certeza que desafios aparecem. Com certeza. Os nossos desafios da mulher são muito grandes, né? Então, o primeiro desafio foi conciliar a maternidade com os estudos, com o trabalho, né? O lar, que é a mulher que cuida, a mulher que organiza. Ah, o marido ajuda? Ajuda, mas essa é a nossa função. Não tem como você delegar 100% e falar, não, você cuida dessa parte que eu vou trabalhar. Não. A mulher tem um olhar cuidadoso do lar, a educação das crianças. Então, esse foi meu primeiro desafio. Entrar para o mundo profissional e cuidar de tudo e não deixar negligenciar nada. Porque também não podia deixar de olhar para o meu filho, que era uma criança, que tinha que ter educação. Hoje não, hoje já são tudo bons, está tudo bem. Posso fazer tudo com muita tranquilidade, que já não tem mais essa situação. Mas esse é um dos desafios da mulher. E muitas mulheres deixam a maternidade por isso. Falar, não vou ser mãe porque eu quero seguir a minha vida profissional. E aí a gente não vai ser completa. Porque se o seu chamado é ser mãe, né? Deus nos instituiu como criadoras de outras vidas. Aí você vai negligenciar, não, eu não vou olhar para isso. É um direito, claro, mas uma parte vai faltar algo, né? Porque é um amor incondicional. E depois disso, no mercado de trabalho, a gente sempre luta porque a mulher tem que lutar um pouco mais. Já está mudando? Tá. Eu penso que as próximas gerações já vão chegar de forma diferente de mulheres, porque nós estamos arando o terreno. Mas não é fácil. A mulher tem que estudar mais, tem que entregar mais, tem que ser excelência em tudo que faz, tem que tomar muito cuidado para não errar. Tem o direito de errar? Tem. Mas só que você vai enfrentar, o mundo desaba, né? Quando a mulher erra. E o homem é tudo mais tranquilo. Então, a gente ainda vive numa cultura que é um pouco machista. E a mulher vem ganhando espaço, vem ganhando voz, que bom, né? Vem ganhando liderança. Então, esses foram os desafios que eu enfrentei e ainda enfrento. E você teve apoio da sua família, apoio do seu marido, para você conseguir ser mãe e ser profissional? No começo, não. Porque é assustador, né? Quando a mulher quer alçar voo, o marido fica ressabiado e fala como é que ela vai dar conta. Enfim, aí foi um pouco difícil dele entender. Só que hoje eu tenho 100% de apoio em casa, tanto dos meus filhos quanto do meu marido. Eu viajo muito, eu trabalho dentro e fora de Ribeirão, não apenas na Prever, né? Hoje meu trabalho já tomou aí uma proporção maior como treinadora comportamental e eles me apoiam bastante. Mas nem sempre foi assim, né? Mas por isso que eu falo, a gente não pode desistir. Tem um sonho, tem um projeto, tem um planejamento, vai devagar. Não adianta também querer chegar igual um furacão derrubando tudo, não. A gente tem que ir construindo, que aí o sucesso chega. Com certeza. E você, assim, atua em várias áreas, né? Eu quero conversar primeiro sobre a Prever. O que significa para você fazer parte da Prever? Olha, a família Prever, eu costumo dizer que é meu berço, né? Foi ali que tudo começou. Foi ali que eu tive apoio e incentivo para o meu crescimento pessoal e profissional. Então, eu tenho um carinho, um amor muito grande pelo momento da família, que entra na casa das pessoas toda terça e quinta, levando coisas boas, receitinhas gostosas, dicas aqui de conhecimento, esse bate-papo maravilhoso. Então, a Prever é uma empresa diferente, que cuida do ser humano, cuida dos colaboradores, tem essa preocupação e ela foi projetada dentro de valores muito fortes. Então, o seu Francisco e a dona Terezinha Rosa, que são os precursores, né, dessa história, hoje, o seu Jorge Cadão e já os filhos, a terceira geração, Dudu e Júlio, todos vão pegando a essência da Prever, que é cuidar de quem cuida, gerar o conforto para aquela família que chega no momento mais difícil, porque não existe um momento mais difícil do que você lidar com o sentimento da perda, da morte. Então, a família Prever, ela é preparada para isso. E a gente ali envolvido, você aprende muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi e trago comigo é a humildade, porque existe a morte. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Então, pessoas prepotentes, orgulhosas, achando... Não, olha, todos nós vamos acabar da mesma forma. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas
a vida se finda. E quando você entende isso, você vive com propósito. Você levanta todo dia e fala, o que eu vou fazer hoje para tornar o meu dia o melhor que eu puder. Deixar o meu legado. Você passa a pensar diferente. Então, eu tenho um carinho, um amor muito grande pela Prever. E estou ali sempre à disposição. Os clientes gostam de conversar comigo, os clientes buscam, querem falar com a Andréia. A Andréia está sempre acessível, estou de braços abertos para atender toda a comunidade ali de associados, enfim. Tenho muito amor mesmo pelo que eu faço. Ai, que lindo. Então, assim, é um lugar que tem valores que você se identifica muito, né? Que outros valores você se identifica que tem lá na Prever? A Prever, ela tem amor ao próximo, ela tem respeito, ela tem um lema que todo respeito, todo carinho e dedicação é ao alcance de todos. Então, não tem distinção, né? O que tem mais, o que tem menos, todos vão ser atendidos da mesma forma. Então, são valores que têm muita congruência com aquilo que eu sou. Porque eu tenho uma humanidade que grita fortemente em mim, sabe? De ajudar o próximo, de estar sempre à disposição, de estar aberta. E ali é a mesma coisa. A Prever está sempre aberta a acolhimento, a ajuda mútua, enfim. É lindo o trabalho da Prever. E como que esse trabalho, ele impacta tanto a sua vida quanto a vida das outras pessoas? Olha, esse trabalho, ele é um suporte necessário que todo mundo vai precisar. Então, quando você perde, eu já perdi o meu pai, você sente que você não está sozinha. Tem alguém que vai segurar na minha mão, porque é um momento muito difícil. Então, todos os funcionários, os colaboradores, eles têm essa visão. A pessoa está precisando de mim agora. Então, eles têm um acolhimento no momento do atendimento que é uma coisa lindíssima de se falar. É uma empresa que se trabalha com o coração, se trabalha dentro de um propósito maior. Que coisa linda. E como você falou, né? É um propósito que todo mundo vai passar por isso, né? A morte, ela é inevitável. Sim. E hoje nós temos o crematório PET e a gente fala muito também da perda dos animais. Quando a gente trabalha o luto hoje, a gente também trabalha o luto da perda dos animais, porque eles já fazem parte da família. Eles estão ali interagindo com a gente o dia todo, em todo momento que você chega, que você sai, no momento que você vai dormir. Então, como não sentir a perda de um animalzinho de estimação? Então, esse acolhimento também acontece no momento em que a gente perde o nosso animalzinho de estimação. Atenção aos detalhes, né? Ai, que coisa linda. É lindo, é lindo. E, Andréia, você também é host de podcast, né? Aqui no Pode Falar Família. Isso. Eu também desenvolvi essa parte da comunicação um pouco mais acirrada. Ela já é natural em mim, desde criança eu tenho essa parte bem aflorada da comunicação, então não foi muito difícil. Mas foi um desafio, claro. Você sabe, para ser uma host de podcast, você tem que estudar muito, saber de vários assuntos, porque como é que você se conecta com um médico psiquiatra, ou com uma ginecologista, ou com uma cardiologista? Quantos já passaram aqui, né, o ano passado? Foram mais de 12 podcasts gravados. Com educação, né, com bullying. Então, você tem que estar bem inteirado em todos os assuntos. Então, eu uni o meu desejo, a minha vontade de estudar e com a minha comunicação. E eu sou muito feliz com isso, que faz um sucesso hoje, né? Com certeza, as pessoas gostam de escutar histórias, né? Elas se identificam, elas se conectam. E como que é isso para você? Você sempre foi muito comunicativa, como você disse. Mas você se imaginava nessa posição de contar histórias das outras pessoas? Não, isso para mim foi uma surpresa do universo e eu amei, porque é uma experiência incrível. Primeiro que você cresce com a história do outro e com tudo aquilo que ele traz, né? Então, aumenta as nossas conexões, fortalece também as nossas conexões neurais, enfim. Para mim está sendo o máximo, estou adorando. Ai, que excelente. Tem alguma história que você lembra, algum aprendizado que você teve de algum entrevistado? Olha, nós tivemos vários momentos bem importantes, bem fortes, né? Um foi com o professor Cláudio, que lançou um livro sobre o bullying. E aí, ele trouxe sobre a terceira pessoa. Então, nós temos a vítima, nós temos o agressor, mas nós temos uma terceira pessoa que pode mudar todo o conceito e que geralmente ela se omite. Então, esse ensinamento que ele traz no livro dele e trouxe aqui, ficou muito marcado em mim. Que eu fiquei pensando,
Quanto que a gente já não foi essa terceira pessoa e se omitiu diante de uma situação de bullying? Então, a gente aprende bastante, né? E isso ficou bem forte do ano passado. Eu falei, nossa, essa terceira pessoa, ela pode mudar histórias. E, geralmente, ela fica quietinha, ela se omite. Então, são bate-papos incríveis, que a gente está sempre junto aqui, nesse estúdio maravilhoso, que eu sou fã. E é muito importante para o meu crescimento pessoal também. Ai, que bom. Você, como treinadora, você faz muito isso dessa terceira pessoa de ensinar as pessoas, né? Você aprendeu muito ao longo ao longo da sua vida, você estudou muito. E o que você qual é a essência do treinamento que você dá para as pessoas? Então, olha, no decorrer das minhas formações, foram muitos anos de estudo, foram 8 ou 9 anos em cima do que é que pode realmente levar um indivíduo a se transformar. Então, primeiro, ele tem que se deparar com as realidades internas. Então, dentro de um treinamento comportamental, a gente leva ferramentas, experiências, para que o colaborador olhe para tudo isso e sinta: olha, essa é a minha essência. Eu não sou só erros, eu sou acertos, eu consigo acertar mais do que errar. Então, a partir do momento que ele vai se descobrindo, ele vai se desenvolvendo, a empresa ganha muito com isso, que ele passa a entregar no nível acima. Então, nos treinamentos comportamentais, a gente trabalha liderança, sinergia de equipe, vendas, comunicação. E agora, a gente traz um treinamento que, inclusive, eu faço parte do livro Bem-Estar nas Relações de Trabalho, que já está se tornando um best-seller. Eu acho que no ano de 2026, ele sobe ao topo, porque ele está no top 5 da Amazon. Então, mais um pouquinho, nós aí vamos ser autoras de um best-seller. Isso me deixa muito feliz. Então, a gente tem trabalhado, obrigada, a relação, a importância do bem-estar nas relações de trabalho. Então, isso também tem feito, vamos dizer assim, um movimento muito positivo nos ambientes corporativos de encontro com a saúde mental, tão falada nesse ano de 2025. Então, é um prazer estar nas salas de treinamento. Eu adoro. Quando eu entro em sala de treinamento, eu falo, nossa, aqui está a minha melhor versão. Porque eu estou me conectando com pessoas que têm sede de conhecimento, de aprendizado e de crescimento. E que bom que as empresas têm voltado o olhar para isso, né? Com mais cuidado, com mais zelo, têm investido mesmo e têm tido bons retornos. Com certeza. E não dá para dissociar, né, o pessoal do profissional. Antigamente, as pessoas trabalhavam duas situações. Até mesmo quando eu entrava em sala de treinamento para receber os treinamentos, a gente ouvia muito um mito, que não é uma verdade. Deixa os seus problemas lá fora. Quando você entra para a empresa, você não traz os seus problemas. E isso com estudo de neurociências, com estudos avançados, a gente já viu que não tem jeito. A pessoa é integral. Se ela tiver um problema familiar, ela vai entrar para a empresa com esse problema. Então, quando a gente aplica um treinamento, a gente não só ajuda no profissional, mas a gente ajuda também no lado pessoal. Então, existe uma transformação interna, de dentro para fora, a pessoa se reorganiza internamente e entrega o seu melhor. Não existe esse negócio de deixar o seu problema do lado de fora da empresa. Isso foi um mito do passado, que já foi, assim, desmentido. E nós somos um ser integral e precisamos cuidar de todas as nossas caixinhas. E você faz treinamentos para todos os níveis que está dentro da empresa, então desde o funcionário até o líder. Hoje a gente tem feito treinamentos para gestores, diretores, por quê? Como envolve a saúde mental, um clima organizacional saudável, primeiro que tem que entender essa mudança são os diretores e gestores. Aí depois a gente vai descendo, pega as lideranças, depois a gente passa para as equipes. Então é todo um trabalho bem complexo, mas que tem que ser feito. Não adianta começar com a liderança que está abaixo do gestor, porque a liderança não vai conseguir fazer o que tem que ser feito se o gestor não entender e der a liberdade para que seja feito. E como que funciona esse movimento de transformação que as pessoas passam? Aliás, como foi o seu movimento de transformação para conseguir ser essa pessoa que transforma? Olha, existe um caminho do florescimento. Então, nós começamos com o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Aí tem toda uma trilha que nós vamos seguindo com técnicas, ferramentas, para chegarmos até o florescimento. O que é o florescimento? É você descobrir quem você é e para que você veio,
né? E ter as ferramentas necessárias para potencializar aquilo que você tem de melhor. Aí você floresce. Então, esses dias eu estava numa rádio e a pessoa me perguntou, como é que eu alavanco a minha carreira? Como é que eu alavanco e subo de nível na minha vida pessoal e profissional? Não tem como você conseguir isso. A gente ouve por aí, muita gente fala, vira a chave. E a pessoa me perguntou, é só virar a chave? Eu falei, não, isso é um mito. Não é só virar a chave, é uma construção. Mas a partir do momento que você chega na etapa do florescimento, o que acontece? Você já constituiu trilhas neurais. Então, você conseguiu um sucesso ali, outro aqui, você foi construindo as suas trilhas. A partir desta construção, o que você põe a mão vira ouro. Já ouviu essa frase? Por quê? Porque você já tem dentro do seu sistema neural as trilhas que deram certo e você pega inconscientemente. Você pega essas trilhas, então vai dar certo de novo, os resultados vão ser excelentes. Então, é muito lindo você entender como o ser humano funciona, né? E o que ele pode chegar a ser se ele quiser. E precisa ter muita disciplina, né, para alcançar isso. Disciplina, constância. Sim. Estudos. A gente nunca pode parar. É sempre ler um livro, porque hoje a gente está muito ligado no mundo online. E tudo bem, se você quiser ler o seu livro online, mas a gente precisa estar alimentando esse intelecto, né? Porque senão você não constrói. É o alimento, é o combustível do carro. Então, sempre ali tá movimentando para esse lado do crescimento. E também acho que precisa de coragem, né? Porque acho que, como você falou da zona de conforto, tem muita gente que não quer fazer esse movimento de crescer, de melhorar. Às vezes tem muitas pessoas que querem apenas reclamar, né? Mas você sabe que eu olho assim, ó. Se a pessoa não conhece, vamos dizer, ela não tem nada, ela não conhece, ela desconhece completamente o que seja o autoconhecimento, ela vive na ignorância. Verdade. Quando ela toca no conhecimento, ela já percebe um algo dentro dela. Fala, nossa, que coisa boa. Porque a gente fica muito feliz quando você trabalha as autodescobertas, né? E aí ela se coloca em movimento. O problema é, a zona de conforto me aprisiona. E para eu sair dela, eu tenho que ter um treinamento de alto impacto. Falar, filho, ou você vai ou você fica. E se você ficar, os outros vão. Porque hoje é tudo muito rápido, né? Mas quando você toca num conhecimento que você olha para dentro e fala, nossa, eu nem imaginava que eu era tudo isso, aí você consegue seguir nessa disciplina, com coragem, determinação. Você vai vendo os resultados chegar, sabe? Eu acho que muitas pessoas podem ter medo do autoconhecimento, de encarar o lado feio delas, né? O lado ruim. Mas a gente aprende mais com os erros, talvez, do que com os acertos, né? E a psicologia positiva, ela traz algo muito bom. O que você não faz bem feito, o que você... Tipo assim, eu acesso algumas situações que, nossa, isso aqui é tão difícil para mim. Deixa. Você vai potencializar aquilo que você é bom para fazer. Você veio, você tem coisas boas dentro de você. Quando você acha os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você vai minimizando. Então, a gente não olha muito para esse lado que machuca. A gente olha mais, descobre os pontos fortes através de intervenções, de técnicas e ferramentas e vai trabalhar essa fatia. São os seus cristalzinhos que você tem aí e ainda não descobriu. É o que vai te fazer brilhar. Nossa, que coisa forte. É forte, né? Mas por isso que a gente fala, o sucesso não traz felicidade. É a felicidade que traz o sucesso. Porque quando você encontra esses cristalzinhos que são pequenos pontos de luz, né, dentro de você, você fica muito feliz. Você fala, nossa, uau, eu não sabia que eu tinha tudo isso. Então, aí você acessa o seu melhor. A felicidade é o caminho, né? É o caminho. Não é o objetivo final. Exatamente. E você é uma mulher de sucesso, né? Em tudo que você faz, o que você toca se transforma em ouro. Mas o que está por trás desse sucesso todo? Como é que era lá a Andréia, lá no começo? E vendo hoje o que você se tornou, o que você falaria para essa Andréia? Eu falaria muito obrigada, porque ela foi uma guerreira. O meu começo foi muito difícil. Nós nos casamos muito novos, né? A gente se casava muito novo
antigamente. E a gente não tinha condição financeira nenhuma. E aí eu falava, não, espera, a gente tem que dar um jeito, vamos para um plano B. E aí a gente foi, vamos fritar batata. Fritar batata, mas você sabe? Não, mas eu aprendo. Aí eu fui no meu pai, me dá um tacho. Eu vou fazer batatinha chips e vou vender. E lá fui, com banha, com tacho, com cortador de batata, com seladora, e passava as noites, que aí já tinha o meu filho, embalava tudo, aí no outro dia meu marido chegava do trabalho, eu falava, ó, já tá tudo pronto, vamos vender nos açougues. Eu, não, vai você, que eu morro de vergonha, eu não vou vender batata. Então, assim, todo começo, ele exige um movimento diferente, né? Então, hoje eu tô na praia, ou qualquer lugar que eu veja pessoas vendendo a batata, eu corro lá e compro. Porque eu sei o trabalho que dá para fazer. Falei, então deixa eu ir lá comprar a batata. Então, a Andréia, ela sempre foi muito esforçada. E não deixou a peteca cair, não. Falei, encarou a vida de frente e levou com força e coragem. E a fé te ajudou? Nossa, a fé é o meu porto seguro, me ajuda até hoje. Porque a gente olha as pessoas na internet, né? E realmente a carreira é muito bonita. Mas a gente tem problemas, né? Todo ser humano tem os seus desafios. Eu tô com a minha mãe doente há muito tempo, né? Então, se a gente não tiver fé, a gente não consegue. Então, eu tenho um berço aí de espiritualidade muito forte, que é o legado da minha mãe. E é o que nos sustenta, toda a família, os irmãos, né? Porque a gente tem passado esse momento unidos. Na fé, senão a gente sucumbe. Às vezes as pessoas veem somente os louros, né? Não vê as dores, aquilo a que vulnerabilidade. A vulnerabilidade. E eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar. Tem dia que eu chego na empresa e eu choro. E por que tá chorando? Falei, porque minha mãe tá muito ruim. Então, assim, tem pessoas que escondem aquilo que sente, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer, sou vulnerável como vocês, tenho dores também, porque nós não somos super-heróis, né? Somos seres de carne e osso, coração, sentimentos, emoções. Então, a gente não pode ter vergonha dos momentos. Mas a gente não expõe também na internet. Porque hoje está tão polarizado que tudo que você coloca ali, né? Fala, gente, tem que tomar muito cuidado. Então, eu tento trazer nas minhas redes sociais conteúdos que vai acrescentar na vida das pessoas. Tem uma pessoa desanimada, ela abre o meu Instagram, ela vai ver uma palavra ali que talvez sirva para ela naquele momento. E você falou bastante da sua família também, né? Hoje seus filhos estão já crescidos, né? Qual que é a idade deles? O Dudu tem 33, já é casadinho, né, com a Isa. Inclusive, você vovó agora, no ano de 2026. Ai, que ano lindo que vai ser. E eu tenho o Léo com 22. Então, são dois moços que são empresários, bem-sucedidos. Então, são uma graça. E você enxerga a sua história neles? Sim, muito. Como? Primeiro porque eles cresceram dentro de salas de treinamento, então eles absorveram, sabe, os valores humanos com muita força. Então, eles foram construídos como homens de carne, e osso e coração. Então, não tem só essa parte racional, tem muita emoção também. São muito generosos, bondosos, guerreiros, porque nem sempre as coisas dão certo, né? Então, toda essa resiliência que a gente passou, eles também adquiriram. E hoje eu falo, que bom, graças a Deus deu tudo certo. Porque criar filho hoje é um desafio, né? E quais são os próximos passos aí em 2026? Você tem como estão andando seus projetos? 2026 vai ser um ano muito bom para todos, se Deus quiser. E aqui, pela Prever, a gente continua firme com o nosso TVcast, né? Nosso podcast semanal, todas as terças-feiras. De quintas-feiras, nós temos também as receitinhas. Vamos continuar firme, que o pessoal adora. Aí eu adoro. Nossa, e são situações que envolvem a comunidade. Então, a gente encontra as pessoas, elas ficam muito felizes. E aí, a Prever também vai ter algumas novidades, mas eu conto mais pra frente. E vão ser coisas muito boas também. Ai, que bom. Então, é bom começar esse ano, né, com muitas possibilidades, que, como você falou, essa página em branco, que a gente sempre pode recomeçar, né? Tirar planos do papel, ser aquilo que a gente quer ser. Todo dia é um dia pra gente fazer diferente, mas janeiro em especial é o ano falando, bora começar. Bora começar. Aí o carnaval vai ser cedo, logo tá aí, então aproveitar tudo isso para construir uma nova história,
fazer um recomeço. E sabe, eu tenho uma dica para você que está em casa. Comece escrevendo uma carta de gratidão. Pensa numa pessoa que ajudou você durante toda a sua vida, que fez uma grande diferença. Escreve com o coração uma carta de gratidão. Por quê? Porque você vai trazer a tua história toda ali naquela carta, vai aflorar as suas emoções positivas e já vai proporcionar o bem a outra pessoa. Porque na roda da abundância, você dá para receber. Então, você já pensou, você recebeu uma carta de gratidão logo no início do ano? O mar se abre, né, na nossa frente. Então, é uma das ferramentas que a gente usa muito em treinamentos no início do ano, né? Eu espero também que esse ano seja um ano muito positivo, que eu esteja em muitos lugares do Brasil aí, levando essa boa nova, né? Mas a carta da gratidão, ela faz o florescimento acontecer na vida das pessoas que vão ali receber. Que nem imaginam que fez tanto bem pra gente. Um gesto tão simples, mas que tem um impacto muito grande, né? Muito grande. E ninguém escreve carta hoje mais. Então, quando você pega para escrever, você tem até dificuldade. Como é que eu começo mesmo? Eu endereço? Você vai escrever uma carta de verdade. Aí depois, ou você coloca no correio, ou você leva. Se a pessoa já faleceu, né? Que tem muito isso. Quem eu tô agradecendo já faleceu. Então, você vai e deposita essa carta lá no túmulo, no jazigo. Aproveita para fazer uma visita também. E é algo muito positivo, a gente fica até mais leve. Eu imagino. Vou praticar isso. Isso. E, Andréia, quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente? Claro. Para você que está aí nos acompanhando, a Jaque hoje, que foi a nossa host do TVCast do Momento da Família, para trazer um pouquinho da história da Andréia junto ao grupo Uniprev Prever, que sou eu. Sou muito grata a todas as oportunidades que os diretores me concederam e sou muito grata a você por me receber aí na sua casa, por gostar dos nossos conteúdos, e eu desejo crescimento pessoal, profissional, muita prosperidade e saúde a toda a sua família. E a você também, Jaque. Muito a obrigada. sua filhinha, ao seu esposo e a todos aqui. Muita prosperidade, muita saúde. Porque preguiça de trabalhar a gente não tem. Não mesmo. Que venha esse ano com tudo, se Deus quiser. Assim será. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui te entrevistando. Prazer é todo meu. Vamos brindar. Vamos. Viva o ano novo! Viva!